Suave, aqui quem fala é o B Macedo e seja muito bem-vindo ao Space Fiction. E no vídeo de hoje eu decidi começar uma série diferente aqui no canal, porque eu vou contar os acontecimentos do mangá de Anno Exorcist de acordo com o que eu imagino que vai ser adaptado em cada temporada. Porque além da confirmação de que o anime vai sair do limbo com uma nova temporada, o mangá anda tendo muitos hiatos pro meu gosto e por causa disso as reviews dos capítulos mais recentes estão sendo meio complicados de se fazer. Então vamos lá começar o resumo do mangá pela terceira temporada. O anime termina a adaptação do arco Reimpuro lá no capítulo 34. Então é do capítulo 35 em diante que eu vou começar essa série de resumo. Então bora lá. Um dia antes do Rin e os outros estudantes irem embora de Kyoto, depois dos acontecimentos lá da segunda temporada, durante a noite, na costa do Oceano Pacífico, um barco é completamente engolido para dentro do mar por uma criatura gigante, o que faz os planos de todos de voltarem para a Academia Veracruz e ir por água abaixo também, já que a Shura recebe uma ligação que manda eles irem para essa missão. Eles vão ir até a praia Atami Sunrise e exorcizar uma maldição chamada Kraken, que é um demônio do tipo aquático. O plano de exorcismo já estava em progressão desde antes deles chegarem, com uma equipe de exorcistas usando helicópteros para espalhar sangue humano na água durante mais ou menos uma hora, para eles formarem uma trilha e atrair o Kraken para a praia. Depois de algumas páginas para agradar um público mais... Enfim, acho que vocês já entenderam. A sirene que avisa que o Kraken está se aproximando detecta ele num raio de 100 metros da praia, e pouco tempo depois, um polvo gigante aparece no horizonte. Mas, enquanto os exorcistas se preparam para a batalha, o Kraken demonstra que não é um demônio irracional. Ele afunda no mar para sair da vista de todos e de repente ele ataca com um dos tentáculos, derrubando um helicóptero. A maioria dos exorcistas se perguntam o porquê dele não vir para a praia, mas o Rin decide pegar um barco pequeno e ir para cima, ao invés dele ficar na praia vendo o Kraken derrubar outros helicópteros. E no susto, a Shemi acaba indo com ele também, e o Yukio começa a seguir ele, vem atrás pegando um outro barco, falando pro Rin seguir as ordens da missão. Mas durante essa discussão deles, o Kraken ataca com os tentáculos, que o Rin corta facilmente com a Fullmake, mas logo depois o demônio ataca e destrói o outro barco, fazendo o Rin, o Yukio e a Shemi irem parar numa ilha próxima, e causando um tipo de cancelamento dessa missão. Mas tem uma coisa, eles não nadaram até essa ilha. Quando eles caíram no mar, um recife de corais surgiu abaixo deles, fazendo uma trilha até essa pequena ilha. Eles entram com o Yukio carregando a Shemi, que acabou desmaiando lá no impacto, e o Rin indo na frente para abrir caminhos se for necessário. Mas essa ilha não é uma ilha comum, porque a trilha que eles seguiram dá numa entrada para um canal subterrâneo, que o Rin e o Yukio atravessam com a Shemi ainda desmaiada. Mas antes do Yukio tentar um boca a boca para ela acordar, ela acorda. Depois desse susto, Yukio dá uma bronca no Rin e liga o viva-voz do comunicador com a Shura, que faz a mesma coisa. Mas o Rin diz que ele não podia ficar parado vendo as pessoas do helicóptero morrer, e isso depois que a Shura confirma que esses caras foram resgatados. Então, a impulsividade dele ainda acabou salvando algumas pessoas. Depois disso, o Yukio conta onde eles estão para Shura, e ela explica que essa ilha é um lugar favorito de uma criatura de pelo menos 1500 anos de idade, o Adatsumi, que é uma criatura divina da cultura japonesa. Por causa dessa criatura, o Kraken não se aproxima da ilha. Então, a missão dos três que estão ali é encontrar o templo do Adatsumi, que está dentro dessa caverna, e rapidamente eles encontram um demônio com um certo grau de parentesco com o Ni. Na prática é o mesmo demônio, mas esse daqui é mais relacionado à vegetação marinha. E esse macaco do mar foi quem fez aquela trilha de corais que salvou eles. E ele também começa a andar, mostrando o caminho para os três. E rapidamente o Rin sente algo. Na direção que eles estão indo tem um demônio gigante que ele está detectando com a mesma telepatia que ele usa para se conectar com o Kuro. Mas além dela ser usada de forma diferente, ele ainda está aprendendo a controlar. E depois de pouco tempo eles chegam até o centro da ilha, numa caverna subterrânea onde uma baleia gigante com presas está descansando. O Adatsumi abre os olhos e de cara ele sente o Rin, o ser da realeza de Guerrena, e ele pede poder para o Rin, porque com o passar dos anos ele foi enfraquecido. No estado atual, o Kraken mataria ele e tomaria a ilha para si. Depois de ouvir isso pelo comunicador, a Shura manda todos os exorcistas fazerem oferendas para o Adatsumi, para ele recuperar as forças e enfrentar o Kraken. E enquanto o Adatsumi recebe um banquete,
o Yukio começa uma discussão com o Urim, perguntando se ele não tem medo de si mesmo, falando que se fosse ele no lugar do Urim, já teria enlouquecido e causado ainda mais problemas. Mas logo que a discussão começa a ficar um pouco acalorada, a Shamie grita com os dois e fala para eles pararem. E se acostumem com isso, porque se não fosse a Shamie, a relação dos dois ia terminar em um funeral. Depois que eles esfriam a cabeça, o Urim pede desculpas pro Yukio e ele explica que, tendo medo ou não das chamas azuis, Urim humano e Urim demônio ainda são a mesma pessoa, e ele tem que reconhecer isso. Mas antes deles concluírem esse diálogo, o Adatsumi sente uma aproximação do Kraken e parte para a caçada. E aí começa uma batalha de monstros gigantes. O Adatsumi morde e arrasta o Kraken pelo mar, mas logo algo acontece. Os tentáculos do Kraken atravessam a cabeça do Adatsumi, o erguem e o arremessam com tanta força que ele cai na praia. Mas agora o problema começava de verdade. O Kraken é um demônio aquático que fica mais perigoso quando ele está ferido. Então ele começa a liberar uma cortina de fumaça para se camuflar, o que faz ele criar várias imagens residuais de outros Krakens. E, obviamente, os exorcistas começam a atacar. Só que o Kraken original começa a liberar várias lulas demônios de baixo nível. O Yukio atira de sniper lá da ilha e essas lulas começam a atacar ele. E Urim vai ajudar. Mas outra vez o Yukio entra no assunto de não querer que o Urim use as chamas. E o motivo dele para isso é simples. A promessa que ele fez pro Fujimoto de proteger Urim. Mas Urim pensa diferente. Ele diz que numa situação como essa, eles têm que se ajudar porque eles são irmãos. E ele começa a proteger o Yukio enquanto o Yukio tá atirando nos Krakens até achar o verdadeiro. E assim que ele encontra, Urim pula na direção dele e mata o Kraken com um golpe só. Depois deles voltarem pra praia, eles só se despedem do Adatsumi, que evapora. E pouco depois disso, Urim e o Yukio se acertam. Mas o Yukio não conta pro Urim algumas coisas que incomodam ele. E, cara, esse mini arco acaba assim, mas o arco principal dessa temporada vai começar agora. Na Academia Veracruz, durante as aulas como os Urim, ele conhece um garoto chamado Goden. E esse garoto consegue ver os demônios e, obviamente, isso está incomodando ele. Então, Urim fica de ver o que ele pode fazer lá nas aulas de exorcismo para ajudar ele. Mas, enquanto isso, no Yamen, dois dos membros mais poderosos da Ordem Veracruz encontram a Princesa Impura, um demônio de podridão parecido com o Rei Impuro que o Urim derrotou na temporada passada. A dupla é Arthur, o atual paladino, e Lightning, que vai ser mais explorado nas próximas temporadas, então não vou entrar nem muito nas coisas dele. Eles encontram uma mulher que por vontade própria tentou liberar a Princesa Impura, e o Arthur pede pro Lightning não se envolver. Ele corta uma mecha do cabelo e oferece para a espada, a Caliber. E com isso ele simplesmente dá um one shot na Princesa Impura. E depois eles vão até o Vaticano. Lá eles conversam com os membros do alto escalão sobre as similaridades entre os casos da princesa e do rei impuro. Porque eles não são apenas demônios da podridão. Eles são demônios com alto poder de criação de células. Em outras palavras, um fator de cura acelerado ou uma quase imortalidade a causas naturais. E por isso a Ordem agora vai ficar de olho em todos os demônios desse tipo. E ainda tem uma frase final que a mulher disse antes de sucumbir pro poder da princesa impura. O dia em que tudo estará em completa harmonia e todos alcançarão a iluminação está próximo. E guardem bem isso porque vai fazer sentido mais pra frente. Enfim, o Mephisto que estava na reunião se teletransporta do Vaticano até a Academia Veracruz e começa a se preparar. E também manda uma carta pro Urim, avisando que a execução dele foi suspensa e convidando ele para uma reunião. Mas antes dele pensar nisso, alguém grita o nome dele e ele vai atrás. E era o Goden, que viu um demônio e entrou em pânico. E como esse demônio era bem fraquinho, Urim só afastou ele com a presença, usando uma aura de pressão para ferir ele. O Goden vai parar no hospital porque a mente dele ainda é fraca para esse tipo de coisa, e por causa disso, Urim começa a conversar com o Bon, o Shima e o Koneko sobre existir algum meio para uma pessoa parar de ver os demônios. E eles não conhecem. E depois que a Izuma aparece, Urim pergunta para ela e ele continua sem uma resposta. O tempo passa e Urim vai até o endereço que o Mephisto marcou naquela carta para ele. Lá ele encontra o Mephisto, teletransporta uma mesa, roupas e controla vários objetos telecineticamente enquanto ele está conversando com Urim. E agora que Urim é minimamente forte, ele é digno de ouvir algumas informações do Mephisto, que explica que ele vive na Terra há no mínimo uns milhares de anos. Mas em essência, ele é um dos demônios de Gehenna, o segundo mais poderoso entre os reis. Samael, o rei do tempo. Mas, meio que com o choque dessa informação, Urim saca a Conmaking e parte para cima do Mephisto, que para responder move a mente dos dois de Ásia para Gehenna. E ele avisa que ele não é inimigo nem do Urim e nem dos humanos, porque ele gosta dos humanos e das invenções deles. Urim ainda tá meio em choque, então ele decide atacar o Mephisto, mas no nível atual Urim é uma fuga para ele. O Mephisto só para o tempo, se move para trás do Urim, puxa a cauda dele, para o tempo outra vez e toma a Conmaking da mão dele.
Depois disso, o Mephisto explica que dentro da Colmaken está o coração demoníaco do Urim, que é a fonte dos poderes dele e também o maior ponto fraco dos demônios. E é por isso que a maioria dos demônios esconde ele e a cauda, porque são partes muito sensíveis. Mas expor o coração demoníaco permite que o demônio use todo o poder. Mas como o próprio Mephisto diz, é mais fácil entender isso lutando. É por isso que ele invoca o relógio Fuco que ele usa para prender o Amaimon lá no final da luta com o Urim. O Amaimon sai e assim que ele vê o Urim, ele explica que não estava usando seu poder total. Então ele libera o coração demoníaco e entra nessa forma real, partindo para cima do Urim e derrotando ele com um único golpe. E o Amaimon só não continua porque o corpo humano que ele está habitando não aguenta e começa a apodrecer. E o Mephisto usa isso como um exemplo pro Urim, que vive dizendo que vai derrotar Satã, mas na realidade não está nem perto, porque entre os ex-demônios, o Amaimon é o segundo mais fraco. E mesmo assim, o Urim não aguentou um único soco dele em poder total. Depois dessa explicação, o Mephisto leva eles de volta ao mundo humano e passa uma missão pro Urim. E o Goden poder ver demônios é parte disso. Um ser está por trás disso e na Rússia um outro sinal aparece, com um portal ligando as duas dimensões. E detalhe, a criação de portais dimensionais seria algo que entre os demônios só o Satã seria capaz de fazer. Mas esse não é um portal natural, ele foi criado artificialmente e está se expandindo. E obviamente, esse aumento no número de demônios pelo mundo já está sendo notado em todo lugar, principalmente no setor que o Yukio estava trabalhando. Isso antes dele receber a ordem do Mephisto para dar aulas para os X-Wires lá da sala do Urim. E essa aula é bem simples. Na Academia Veracruz existe um boato sobre 7 mistérios causados por demônios. E a missão dos X-Wires é se organizar e derrotar esses demônios. Mas toda essa parte é mais de encheção de linguiça, então eu não vou falar disso. Vamos só para o que interessa. O Mephisto se teletransporta para a Rússia para ele ajudar os exorcistas. Porque mesmo com o Arthur relutando muito sobre pedir ajuda para ele, o Mephisto é um mestre na criação e manipulação de portais. Então eles não têm escolha. Mas tem um pequeno problema nisso. Nem o Mephisto pode fechar esse portal dimensional. Então ele vai continuar se expandindo por Ásia inteira. Mas ainda tem uma coisa que o Mephisto podia fazer: controlar o tempo. Nesse caso, parando ele ao redor do portal o máximo de tempo que ele conseguir. E nessas circunstâncias vão ser de 4 a 5 meses. E se você está se perguntando quem é o responsável por esse portal, até o momento tudo que nós temos é um nome: Illuminati. Mas como eu estou resumindo o plot da terceira temporada, eu só vou falar do que for realmente principal para a história, porque senão vai ficar muito longo. Então eu vou recapitular a parte importante desses 7 mistérios que eu estava falando antes, que é o relacionamento entre os personagens. Começando pelo Yukio, que está ficando cada vez mais introvertido e escondendo que ele não está psicologicamente bem. Isso desde que ele enfrentou o Toadle e manifestou aquelas chamas azuis. Já o Goden, ele acaba voltando para a escola, ainda com medo dos demônios, e ele descobre que o Urim é um meio demônio e fica mais assustado ainda, e acaba se afastando. Mas depois que o Urim e os outros concluem a lição dos 7 mistérios, o Mephisto entrega para ele um colírio especial, faz as pessoas pararem de ver demônios, e o Urim entrega isso pro Goden. Mais ou menos nessa mesma época, o Yukio foi para uma reunião entre a Ordem da Veracruz e todas as outras filiais pelo mundo, onde ele é analisado pelo Arthur e pelo Lightning, que sabem da existência desse tal Illuminati, que não é uma pessoa, na verdade é uma organização, e por isso o nome correto é Os Illuminati, uma organização que tem espiões dentro da Ordem e nas outras filiais. E por isso a Shura fica encarregada de descobrir quem é um desses espiões na filial japonesa. Assim que o Yukio volta para casa, ele encontra o Urim e avisa que ele tem que organizar umas aulas e se encontrar com a Chien, e ele vai ajudar ela com materiais. O que faz ele entrar numa série de lembranças. Primeiro, sobre uns anos antes, quando ele ajudou a Shemi nos estudos. E depois ele lembra da promessa que o padre Fujimoto fez para ele antes de morrer. Que ele iria contar a verdade sobre ele e Urim, mas o padre nunca conseguiu por causa do que aconteceu no ataque de Satã à igreja. Ele acaba se perdendo nas lembranças quando ele começa a se perguntar qual que é a do Mephisto. E a Shemi traz ele de volta ao normal. E uma coisa interessante é que todo esse pequeno período é observado pelo Mephisto, que está narrando e quebrando a quarta parede conversando com a gente. Mas, enfim, atualmente está num período próximo do festival escolar. E com ele aquele clássico baile de ficção vai acontecer também. E até um festival de música vai ter. E como o Urim quer participar, e para isso ele tem que ter um par, ele sai em busca de uma garota para formar um par com ele na segunda noite, que é quando vai acontecer esse festival de música. O Shima e o Urim querem ir de qualquer jeito. Então eles saem convidando todas as garotas que eles encontram e todas elas dizem não. Mas quando a esperança do Urim já estava quase enterrada, surge uma luz no fim do túnel. A Shemi aparece com o uniforme da escola e agora ela é oficialmente uma aluna, assim como eles.
e era pra isso que ela estava estudando com o Yukio. Mas como a alegria de pobre dura pouco, ele meio que toma um não, porque quando ele decide convidar a Shemi, ela fala pra ele que tá querendo convidar o Yukio, porque é aquilo, ela sentiu que ele não estava bem quando ele estava ajudando ela. Mas o Yukio recusa o convite, claramente, igual ele fez com todas as outras garotas que convidaram ele, inclusive, porque ele vai trabalhar no festival. Depois que a Shemi vai embora e o Yukio tem uma pequena conversa com a Shura sobre ele possivelmente gostar dela, o Yukio também vai embora e o Mephisto aparece para dar um recado pra Shura. Porque desde que o Lightning revelou para ela que tem um espião dentro da Ordem, ela suspeitou do Takara e começou a investigar ele. E sobre o recado do Mephisto é simples: para de revirar as informações do Takara ou morre. Desde que a Shura teve essa conversa nem um pouco preocupante com o Mephisto, ela foi encarregada pelo esquadrão que vai rondar o festival escolar, então ela está sobrecarregada. Mas chegam informações para ela de que um dos espiões no Vaticano foi descoberto. Enquanto a Shemi conversa com a Pacu, ela descobre que o Urim ia convidar ela, e conforme a conversa continua, a Pacu pergunta de quem ela gosta. E a Shemi fala que ela gosta tanto do Urim quanto do Yukio, e que eles dois são amigos dela. Mas quando a Pacu diz que não é esse tipo de gostar que ela tá falando, a Shemi não consegue dar uma resposta direta. Mas o importante é, durante o festival, o Urim vai fazer o que até esse momento do mangá ele faz melhor: trabalhar com comida, nesse caso vendendo bolinhos de arroz. E então o festival começa. O primeiro dia sendo meio vazio, e a coisa mais marcante que aconteceu deve ter sido o Mephisto iniciando, pulando de paraquedas e tal. E o Urim, que estava fazendo os bolinhos de arroz, ele pediu ajuda para Izumo, porque tinha que ser alguém confiável para ele. Durante o segundo dia é que as coisas importantes começam a acontecer. O Urim e a Shemi se acertam, e o Urim puxa ela até o Yukio, e ali os três se divertem juntos. Ao mesmo tempo que nós voltamos para o arco do espião do Vaticano. Porque enquanto o Arthur está de saco cheio e ele enche o cara de pancada, é revelado que a função desse espião era só manter o Arthur e o Lightning, dois dos mais poderosos da Ordem, separados e sem contato com o mundo exterior, porque o objetivo dos Illuminati é capturar alguém importante para eles. E quando a Izumo, que tinha ficado bem indecisa sobre ir ajudar o Urim, finalmente decide, ela é interceptada pelo Takara. Ao mesmo tempo que todos os personagens importantes que estão no festival são avisados sobre a Izumo ser o alvo. Então eles saem para procurar ela. Mas a Shura fala para ninguém falar nada pro Mephisto. O Takara consegue pegar a Izumo e levar ela para um local um pouco mais afastado dali, porque ela foi interessada em uma boneca que ele levava e tem alguma conexão com alguém que ela conhece, chamada Tsukumi. E quando o Takara começa a falar, a Izumo procura tudo que ela tem à disposição e começa uma luta. Mas, cara, ela não tem a menor chance. Mas antes dela ser atacada diretamente, o Shima aparece e salva ela. Mas enquanto eles estão fugindo, uma coisa estranha acontece. Quando o Shima é encurralado, ele invoca um demônio de dentro da arma dele chamado Yamantaka, que é um demônio familiar de alto nível. E só para vocês terem uma base do quão absurdo o Yamantaka é, ele é um demônio de fogo de alto nível. Outros demônios desse nível que apareceram antes foram de outros elementos, que no caso era o Rei Impuro, que era de podridão, e o Adatsumi, que também era de alto nível, que era o de água. Então eu acho que já dá pra ter uma ideia do porquê isso é meio bizarro, né? E usando a chama negra do Yamantaka, que queimam apenas o imaterial, ele leva vantagem em relação ao Takara, e quase queima a alma dele. Mas com a onda de choque de um ataque, o Takara consegue evitar e ele acaba até chamando a atenção para cima, que é onde eles estavam. E como a Izumo viu que o Shima e o Yamantaka são muito fortes, ela decide correr para pedir ajuda enquanto eles lutam. Mas assim que ela vira as costas, o Shima simplesmente perfura as costas dela, revelando que o espião dos Illuminati dentro da Ordem era ele. E assim um helicóptero aparece, e de dentro dele descem 4 membros dos Illuminati. E o Urim, que sentiu a onda de choque do ataque, agora já está se aproximando. Mas antes dele chegar, simultaneamente no Vaticano, no local onde a Shura tá e próximo do Urim, uma forte luz começa a emanar, e ela vem de um demônio familiar ao Rei da Luz, o Serafim. E quando a luz começa a queimar um pouco os exorcistas, enquanto os membros dos Illuminati se defendem com escudos, o Mephisto aparece. Ele se teletransporta para frente do Urim e quase ao mesmo tempo uma silhueta se molda e dela sai uma voz. E se teletransportando dessa luz, sai o Rei da Luz, Lúcifer, um dos irmãos do Samael. E ele veio para uma declaração de guerra contra os exorcistas. Ele disse que daqui a um ano eles vão reviver Satã e juntar Ásia e Gehenna, reunindo luz e escuridão ao estado natural, criando um mundo pacífico. E ele convida todos os presentes ali a se unir a eles, inclusive o Mephisto, que recusa, porque ele se opõe completamente. Depois disso, o Lúcifer começa a ir embora, mas algo estranho acontece. Ele cai no chão cuspindo sangue, e como ele e as outras pessoas iriam levar a Izumo, Urim decide atacar, lançando uma técnica chamada Corte de Satã.
Mas como o Mephisto disse pro Urim antes desse ataque, mesmo enfraquecido, o Rei da Luz ainda é a criatura mais influente de Gehenna na atualidade. Então, isso meio que já dá uma base de quem seria o único rei que é acima do Mephisto. E quem defende o corte do Urim é o Shima, o que faz o Urim congelar, porque ele está em choque pela traição. O que também acontece com o Suguro e o Koneko, e ficam paralisados sem acreditar. Enquanto o Shima vira, se despede e vai embora. E enquanto os Illuminates estão indo embora, o Mephisto diz que se isso for uma declaração de guerra, não acabaria assim. E quase ao mesmo tempo, o Serafim explode todas as barreiras defensivas da cidade de Veracruz e deixa um caminho livre para os demônios menores que vão em direção à cidade, o que vai deixar todo mundo ocupado e reunir os líderes de todas as filiais. Mas antes de sair, o Mephisto dá uma missão para o Yukio, liderar os X-Wires em uma missão de resgate a Izumi. Porque agora o Mephisto não vai poder mandar reforços, só quando terminar de limpar essa bagunça que os Illuminati causaram. Mas junto do Yukio e dos X-Wires, ele vai mandar o Takara, que é um exorcista privado que foi contratado pelo próprio Mephisto para agir como um moderador. E enquanto o Mephisto está explicando que não sabe os motivos do Shima para o Suguro e para o Koneko, Urim se aproxima e puxa a gravata dele, dizendo que eles não sabem se o Shima é um espião mesmo e que eles vão trazer ele de volta, assim como a Izumi. E é assim que eu vou terminar esse vídeo, porque ele já ficou muito longo e eu não vou nem demorar muito na finalização. Mas saibam que eu resumi do capítulo 35 até o 49 nesse vídeo. E eu acabei deixando algumas coisas de lado para não ficar muito extenso. Então se você quiser saber o que aconteceu com o máximo de detalhes, você vai ter que ler o mangá, ou esperar a terceira temporada do anime. Enfim, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês fiquem bem. Na próxima temporada vai ter algumas coisas interessantes. Então é isso, e falou!